Vamos dar continuação à programação, agora com a aula de reações rancênicas. Fala um pouco do seu manejo também, né? Que o manejo sempre é o mais complicado, é o mais difícil. Volto a repetir, temos o nosso PCDT para nós seguirmos. E o que são as reações rancênicas, né? Ou surtos reacionais? É a resposta ao sistema imunológico frente ao Mycobacterium leprae. Então, quanto mais bacilos eu tiver, maior chance eu tenho de ter reações rancênicas. Pode acontecer nos pacientes paucibacilares tuberculoides e principalmente nos multibacilares dimorfos e vichovianos. A grande importância é o diagnóstico precoce, o tratamento precoce e adequado dessas reações rancênicas, justamente por causa da agressão tecidual que pode levar a incapacidades físicas. É por isso que a gente sempre bate nesse diagnóstico precoce, por causa da questão neurológica e das incapacidades físicas. E quando essas reações podem acontecer? Elas podem acontecer antes mesmo do paciente saber que tem hanseníase, ser diagnosticado com hanseníase. E aí você vai tratar a reação e vai introduzir o tratamento específico, que é a poliquimioterapia. Pode acontecer durante o curso da poliquimioterapia, principalmente pacientes dimorfos, né, podem acontecer, geralmente lá pelo 5º mês, 6º mês, os pacientes geralmente podem entrar nesse surto reacional. E pode acontecer também após o tratamento, né, o que gera muita dúvida. O que eu percebo? Que o paciente às vezes faz o tratamento, todas as lesões somem, tá tudo tranquilo, o médico já deu a alta medicamentosa, e aí o paciente volta a apresentar lesões subitamente. E aí vem a dúvida: eu volto a tratar a poliquimioterapia? Não, porque o que ele está apresentando é um estado reacional, então você vai tratar o estado reacional e não vai tratar com poliquimioterapia a hanseníase, porque ele já acabou de ser tratado. E geralmente, esse após o tratamento é no 1º ano, 2º ano após o tratamento que ele começa a ter esses surtos reacionais. Quem geralmente demora um pouquinho mais a começar esses surtos são os vichovianos, né? Pela questão imunológica deles, eles demoram mais a apresentar. Tá? Não é regra, né? Mas a maioria sim começam a ter esses quadros após o 1º ano depois do medicamento. Então, não precisamos reintroduzir a poliquimioterapia, e sim tratar a reação rancênica. É muito importante a gente lembrar dos fatores precipitantes, né? Porque às vezes a gente começa a tratar direitinho o paciente, o estado reacional do paciente, mas a gente esquece de tratar alguns fatores precipitantes. E que fatores são esses? Imagina que está ali, né, um equilíbrio entre o Mycobacterium leprae, o sistema imunológico do paciente já, e vem um outro agente, um outro antígeno diferente, né, desarrumar esse equilíbrio, que pode ser várias situações, várias etiologias. Pode ser bacteriana, por exemplo, já tive paciente por furada de prego que infeccionou e começou a apresentar surtos reacionais. Infecções fúngicas, a gente tem que examinar as unhas dos pacientes, entre os dedos do paciente, porque às vezes eles têm micoses ali de tempos e eles não falam, não relatam, porque pensam que é normal, não está tendo sintoma e tudo. Algumas infecções parasitárias, eumintos, então a gente tem que vermifugar esses pacientes, ou seja, a gente tem que deixar esse paciente da melhor maneira de saúde possível, cuidar das cáries dentárias, que são focos infecciosos também, manejo de estresse físico e psicológico, que é algo que eu acho muito complexo hoje em dia. Puerpério, gravidez também são fatores desencadeantes, inclusive vacinas podem ser. Só que as vacinas nem sempre levam a estados reacionais e o benefício dela é maior. O que você pode fazer é que, se o paciente for vacinar, avisar para ele. Se você tiver alguma coisa diferente, venha imediatamente. Mas temos pouquíssimos casos
que tenham surtos reacionais grandes e reentrantes por causa disso. Aqui é a lembrança, né, das formas clínicas que eu acabei de mostrar na aula passada. E quais são os tipos de reação? Nós temos a reação tipo 1, ou reação reversa, que tem uma imunidade celular predominante. O que caracteriza clinicamente? Isso é importante a gente saber e lembrar. É o surgimento de novas lesões, rapidamente, abruptamente. E o reaparecimento das lesões antigas, ou então a piora das lesões antigas, é aquela lesão que não era mais infiltrada, agora infiltrou de repente, ficou mais quente, apareceram novas onde não tinha, edema de pés e mãos também, e a neurite, né? Isso acontece nos tuberculoides e nos dimorfos. E a reação tipo 2? A reação tipo 2, que é predominantemente orquestrada pela imunidade humoral, o tipo predominante de reação tipo 2 é o tipo eritema nodoso rancênico, que o nome já diz, né? Caracterizado por nódulos eritematosos, dolorosos. Aqui já é diferente, eu tenho sintomas e sinais sistêmicos, como artralgia, mialgia, mal-estar geral, febre. Então, é um paciente que tem sinais e sintomas sistêmicos, além dos nódulos que incomodam muito devido à dor, tá? Eles geralmente são difusos em membros, em tronco, e eles podem se caracterizar também como eritema multiforme, que são lesões em alvo, em vez de nódulos. É uma outra variação não tão comum da reação tipo 2. Lembrar que temos depósitos de imunocomplexo, então ele pode fazer orquite, orquididamite, irite, iridociclite, nefrite, inclusive, tá? E a própria neurite. Então, são pacientes que nós temos que ter um cuidado especial, sistemicamente, inclusive, né? Pedir vários exames laboratoriais para ver se tem esses outros acometimentos de órgãos, né, internos. E acontece muito nos dimorfos e nos vichovianos. A hanseníase indeterminada é a que não tem estado reacional, então não tem deformidades, é aquela que a gente quer fazer o diagnóstico precoce. Aqui são exemplos, né, de lesões infiltradas. O paciente tinha uma lesão no pavilhão auricular, que infiltrou bastante, edemaciou, então isso causou muita dor por causa da compressão mesmo do local. Por causa do edema, a lesão termina ficando mais brilhante. E temos que tomar cuidado com a localização da lesão, quando acontece muito próxima em troncos nervosos. Essas lesões, elas podem infiltrar tanto que elas podem até ulcerar, tá? Exulcerar, mesmo com rompimento da epiderme. E qual é o medicamento de escolha? O medicamento de escolha para a reação tipo 1 é a corticoterapia, né? A prednisona que tem pelo SUS, administrada via oral. É importante a dose. Não temos que ter receio e fazer doses baixas, porque isso vai atrapalhar o tratamento do paciente, tá? Porque ele vai receber uma dose que não é imunossupressora. O que a gente quer é tirar esse processo inflamatório do paciente, que está exacerbado por causa da resposta ao Mycobacterium leprae. Então, queremos tirar esse processo inflamatório intenso nesse momento. Então, é importante a gente fazer a dose correta, que é de 1 miligrama por quilo dia, né? Então, é aquilo mesmo. O paciente pesa 80 quilos, ele faz 80 miligramas. Ele pesa 100, ele vai fazer 100 miligramas, tá? Com redução gradual, isso é importante, né? Corticoide, a gente sabe, a gente tem que reduzir gradualmente. A cada 5 miligramas a cada 15 dias, tá? Então, 10 miligramas a cada 15 dias. Então, de 80 eu passo depois de 15 dias para 70, sempre avaliando o paciente. Depois de 15 dias eu passo para 60, depois de 15 dias eu passo para 50. Então, é algo lento realmente. Aí, quando chega em 20 miligramas, a redução ela é mais lenta, ela é de 5 miligramas.
Então, quando eu chego em 20, depois de 15 dias eu passo para 15, depois para 10, depois para 5, até 5 dias alternados e finalizar, tá? É muito importante a gente lembrar sempre, né, do paciente como indivíduo, como um todo, a gente fazer a nossa anamnese, o nosso tratamento centrado no paciente, naquele paciente. Então, a gente equilibrar as comorbidades vai ser fundamental. A gente ir atrás dos focos precipitantes, infecciosos principalmente, é fundamental. Bem como a gente administrar efeitos adversos dos corticoides também, né? Como a prevenção da estrongiloidíase, a gente faz disseminada, né? A gente pode fazer o bendazol, pode fazer ivermectina por 3 dias seguidos, né? Se for o bendazol, dose única diária, tá? Ivermectina, dose única. Não podemos esquecer de fazer essa profilaxia. Fora as outras orientações que nós temos que fazer, né, de baixa ingestão de sal, aumentar a ingestão hídrica e a gente equilibrar as comorbidades dos pacientes. Alguns podem precisar imobilizar algum membro por causa de neurites francas, como vai ser explicado mais à frente, a questão da prevenção de incapacidades, monitorar essa função neurológica dele, a gente nunca pode esquecer. Até porque, para eu fazer essa redução da medicação, eu tenho que estar monitorizando essa função neurológica do paciente, porque se ele tiver uma piora, eu posso paralisar a redução do corticoide, né, e deixar mais um tempo naquela dose, e depois reduzir de novo. Né? Então, vai depender desse exame clínico do paciente, onde o exame neurológico faz parte. Tem alguns que vão ser mais difíceis, tem alguns que pelo espessamento grande do nervo, ele vai ficar ali encarcerado anatomicamente, e ele pode ter que precisar tirar, né, ser tirado aquele nervo do sítio anatômico dele de origem, onde ele está encarcerado, porque senão vai ficar aquele processo inflamatório crônico e dependente do uso correto do corticoide. Então, é nesse momento que, dependendo de onde você está, você vai pedir uma avaliação, né, ou do ortopedista ou do neurocirurgião que trabalhe, né, com essa cirurgia descompressiva. Isso pode ser necessário em alguns pacientes. Aqui eu trago alguns exemplos, né, desses pacientes de reação tipo 1. A gente vê essa infiltração bem, né, evidente nas lesões novas que surgiram também no paciente, e um paciente com a formação em garra também. Então, é um paciente que não acometeu só a pele, né? Ele acometeu também os troncos nervosos. Nós temos disponível, né, que foi feito pelo Ministério da Saúde, um manual de orientações de uso de corticosteroides em hanseníase, um manual muito bom, tá? Mesma coisa, para pesquisar é só colocar no Google, manual de corticoide hanseníase, que ele traz essas mesmas recomendações de dose, né, que eu trouxe para vocês, também desmame da prednisona, mas ele traz também outros detalhes dos corticosteroides, né? É muito interessante essa leitura, se precisar, eu recomendo também a visualização dele, né? Que também fala do registro do peso, pressão arterial, glicemia, fala também do antiparasitário, inclusive da profilaxia da osteoporose, né? O PCDT fala também, e aqui nesse manual também fala. Aqui foi um exemplo de uma paciente que eu tive que começou a fazer estado reacional tipo 1 durante o tratamento, né? É uma paciente de morfa, então ela estava assim já quase sem lesão e de repente ela teve um quadro viral, gripal, né? Desses comuns, sazonais nossos, e aí ela de repente começou a apresentar várias lesões infiltradas, né? Muito idosa.
mas mesmo assim, sem comorbidades, a gente conseguiu manter a poliquimioterapia e introduzir o corticoide na dose de 1 miligrama por quilo. Ela melhorou muito bem. Esse paciente aqui também, inclusive foi esse que eu comentei da furada de prego, que infeccionou, né? Um paciente que também já estava quase sem lesão. Ele estava fazendo a poliquimioterapia e começou a apresentar, aqui era a placa inicial dele, né? Ele tinha outras placas dessa, e ele começou a fazer outras placas bem pequenas, que ao final eu até coloco como diagnóstico diferencial de eritema nodoso, porque eu já recebi pacientes assim, com essas placas pequenas, meio ovaladas, que lembram nódulo, né? Só que não dói. E esse paciente não tinha os sintomas sistêmicos, né, que tem no eritema nodoso. Ele não tinha a artralgia, febre, o mal-estar geral, ele tinha só a dor local lá onde teve a furada do prego, tá? Aí então mantemos a PQT e entramos com corticoide. E a gente percebe aqui que na reavaliação já estava muito melhor, né? A gente vê que os nódulos, as placas, né, pequenas placas, já estavam bem desinfiltradas, já tinha diminuído de número. Então, uma resposta boa, né? Foi tratado também a infecção secundária que ele tinha, tá? E isso ajuda muito também. Essa criança, ele começou a ter o estado reacional depois do tratamento, tá? Olha o edema no dedo. Ele tinha uma lesão aqui, que ele fez um edema, né, gigante nessa lesão, que até ulcerou aqui. Aqui já estava na fase até cicatricial. Então, ele já estava sem lesão e após o tratamento, ele começou a apresentar novas lesões abruptamente, tá? Então, não reintroduzimos a poliquimioterapia e entramos com corticoide também, né? Com aquele cuidado de ser criança, muito tempo fazendo corticoide, às vezes a gente pede avaliação da endocrinologia também. Mas esse paciente ele respondeu muito rápido, não precisou fazer, né? O desmame foi tranquilo, então ele ficou muito bem, tá? E o edema diminuiu drasticamente e a exulceração não ocorreu mais. E aí, com isso, ajuda que ele não perde a função neurológica, tá? Esse paciente de 42 anos, né, já no 6º mês de PQT, também teve uma infecção viral dessas comuns. E aí a gente viu quanto infiltrou a lesão dele, né? Ficou muito elevada, muito infiltrada. E apareceram aquelas menores, que às vezes confundem com nódulos, né, do eritema nodoso. Mas ele não tinha, ele tinha os sintomas da virose, né, mas ele não tinha dor aqui nas lesões, tá, como é clássico do eritema nodoso. E aqui a gente vê que a função neurológica dele estava muito boa, olha. Ele sentiu azul, a força estava 5, normal, né. E aqui com 15 dias de resposta do corticoide, olha, de 1 miligrama por quilo, como melhora, né? Você já vê bruscamente a desinfiltração da lesão, o ciclo viral dele acabou e as outras lesões menores também desapareceram, tá? Então foi muito rápida essa melhora, mas tem que ter todo esse cuidado, né? Essa redução programada, os cuidados relacionados, a gente faz o antiomíntico. Aqui foi um exemplo de um paciente que ele fez um estado reacional, ele desinfiltrou e depois ele ficou com uma hipocromia residual que incomodava muito ele. Então ele ficou incomodado alguns meses, isso pode acontecer. Não é tão frequente, tá? Eu não tenho tantos casos, mas eu trouxe porque eu gosto de trazer algo que também pode acontecer, apesar de não ser tão frequente, né? E a gente tem que manejar isso e confortar o paciente de que ele tá bem, não tá infiltrado, não tá com lesão ativa. Esse paciente aqui foi um caso de diagnóstico bem demorado, ele demorou a chegar pra gente, porque ele não tinha essa lesão aqui, né? Essa infiltração. Então, como ele só tinha perda de força no pé, ele foi em vários médicos e ninguém suspeitava da hanseníase.
fez vários exames também, e quando ele chegou, ele já não sentia o pé. A gente vê aqui na avaliação, né, neurológica dele, a avaliação quando é de preto é que ele não sente o local. Ele não tinha força, tanto que aqui, ó, ele está com a perna pendurada, a gente pede para ele dobrar os pés, né, fazer dorsiflexão, levantar. E desse lado ele consegue, desse aqui ele não consegue. Então ele demorou 2 anos sem diagnóstico. Pode ter sido até mais, né? Foi 2 anos de quanto ele começou a procurar. E o que acontece? A gente faz também o corticoide, 1 miligrama por quilo, com todo o seu acompanhamento. A gente vê que a gente pode recuperar um pouquinho essa força e essa sensibilidade, né? Mas é muito difícil reverter totalmente quando o paciente já chega num estágio avançado como esse, tá? Mas a gente já até conseguiu bastante, voltou a sentir algumas áreas, voltou a ver um pouquinho, né? Aqui a gente já teve um pouquinho de melhora a mais com a fisioterapia junto, né? Usando também a órtese, tudo com a ajuda da equipe multiprofissional, né, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta. Então, tudo isso ajuda no cuidado do paciente, né, fora a medicação e os seus cuidados. Olha aqui como ele já conseguiu melhorar bastante, né, já elevou mais o pé. Um paciente idoso, ficou 1 ano sem diagnóstico. A gente vê a lesão bem infiltrada aqui na área do braço, aqui perto do ulnar, várias lesões. Ele fez reação tipo 1 antes mesmo do tratamento, então ele chegou sem saber que tinha hanseníase. E aí também fizemos a prednisona, né, 1 miligrama por quilo, mesmo sendo idoso, ele também não tinha, era hipertenso controlado, então a gente sentiu segurança em fazer. Então, tudo isso a gente tem que fazer em conjunto. Essa criança é um exemplo que eu gosto muito de dar, porque, por exemplo, se a gente não fazer avaliação, às vezes eu não vou conseguir saber precocemente se o paciente está perdendo alguma função. Então, essa criança, obviamente, 11 anos, eu perguntava, tá tudo bem? Tudo bem, ele não tinha dor, ele não tinha nada, e eu não tinha percebido que estava perdendo, né, força. Mas, quando a gente foi fazer a avaliação neurológica dele, a gente tinha feito em maio, olha. Aí, em agosto, ele voltou, que era do interior. A gente percebe que aqui no 5º dedo esquerdo, que é o correspondente do nervo ulnar, ele já não sentia mais o verde, nem o azul, né, que seriam os considerados normais. Ele já sentia o monofilamento roxo. Isso significa que ele estava tendo perda de sensibilidade. Inclusive, no teste de força, ele também perdeu, né? Em vez de F5, tinha F4. Então, essa atuação precoce ajudou essa criança, porque senão ele poderia evoluir, né? Com a perda total da sensibilidade da força, o que faria uma formação de garra no futuro, né? E aí eu gosto muito de lembrar que o que me ajuda nesses casos, né, do interior, onde não existe fisioterapia, é esse material que foi cedido e eu realmente uso muito, que é da doutora Terezinha, né? Doutora Terezinha Araújo, que ela fez com maior cuidado, e maior competência esse material, então eu ensino eles a fazer esses exercícios, né, que podem ser dos membros superiores ou inferiores. E essa criança, junto com a mãe, né, quando a gente vê criança doente, os pais ou responsáveis, eles têm que ajudar, né, isso faz de toda a diferença nessa evolução dessa criança. E ele realmente abraçou a causa, ele fazia o exercício, né? Eu fiz tipo um desafio com ele gostou. E aí ele realmente apresentou melhora, né? A gente viu que ele foi apresentando melhora até que a gente acompanhou ele durante 5 anos, ele não teve mais perda, nem de força, nem de sensibilidade, ficou normal e muito bem, tá? Então, aqui para chamar a atenção que esses casos, né, olha, como essa placa
muito infiltrada, escamativa, com várias áreas ulceradas dessa criança, onde ele ficou bem após o tratamento, né, e depois recrudesceu, que é recorrente, né, reação recorrente. A gente tem que ir atrás das fontes de infecção, tem que ir atrás das fontes que estão fazendo esse paciente ter essa recorrência. Porque às vezes a gente pensa, estou fazendo errado. Não estou fazendo errado. Tem alguma coisa aí que está fazendo recorrer, né, acontecer de novo nesse paciente, tá? Então vamos atrás, vamos tratar todo o paciente. E às vezes tem uns pacientes que começam a, ou por algum colega que prescreveu corticoide durante muito tempo já, sem indicação, ou os que compram e tomam por conta própria, né? Às vezes começam a ficar dependentes do corticoide. Então, nesse manual que eu citei para vocês, é interessante a gente ler essa síndrome da retirada do corticoide. Porque aí o paciente vai retirar e aí ele começa a se sentir mal. Ele tem os sintomas gerais, mialgia, artralgia, até febrícula, mal-estar. E aí ele acha que ele está piorando do problema, né, da hanseníase, e não, ele está tendo a síndrome da retirada desse corticoide. Então são pacientes que a gente tem que conversar muito, às vezes reintroduzir para tirar lentamente, usar um anti-inflamatório não hormonal, um analgésico, para poder fazer esse desmame do corticoide. Então é muito importante a gente fazer isso, tá? E a reação tipo 2, né, o eritema nodoso rancênico. Aqui são alguns exemplos de fases diferentes, né? Nódulos bem inflamatórios e nódulos mais violáceos, que são em regressão. Como eles são mais profundos, a gente pode deixar sequelas, né? Isso é uma coisa que é bem difícil para o paciente, porque pode ficar cicatrizes, às vezes na face, e pode ficar muito numeroso, porque o eritema nodoso ele pode ser disseminado no corpo, tá? Acontece muito nos dimórfos e nos vichovianos. O tratamento de preferência é a talidomida, tá? A resposta da talidomida é uma resposta muito boa, né? Onde você tem um comprimido de 100 miligramas e você pode administrar de 1 a 4 comprimidos. Aqui é mais pela intensidade do quadro, tá? Não é fixo como o corticoide. Aqui varia se você vai dar 1 ou 4 comprimidos conforme a quantidade de nódulos, conforme o acometimento sistêmico desse paciente. Então, é conforme a intensidade do quadro mesmo, tá? E se esse paciente tiver associado aos nódulos algum quadro inflamatório, como orquite, episclerite, ou a própria neurite mesmo, você tem que associar o corticoide, porque a talidomida ela não vai agir nessa imunossupressão e nessa retirada desse processo inflamatório aí desse nervo ou desses órgãos, tá? Então aí você tem que unir as duas medicações. E a dose dessa talidomida, ela pode ser reduzida gradualmente, conforme a resposta clínica. Então, a paciente que você vai reavaliar semanalmente, ou de 15 em 15 dias, dependendo do quadro e da gravidade, tá? A mesma coisa, a gente faz as orientações, né, das prevenções de incapacidade. Tem paciente que precisa colocar soro fisiológico no nariz, quando tem aquela obstrução nasal. Tem pacientes que a gente precisa orientar o uso de colírio quando os olhos estão ressecados. Aquelas orientações que vai ser falado mais à frente, do cuidado ao pegar nas panelas, ao cozinhar, ao andar com sapatos, o cuidado com os sapatos. Então, tudo isso a gente não pode esquecer de fazer com esses pacientes, tá? Além de fazer os exames da função neural dele, tá bom? As comorbidades sempre a gente vai ter que também estabilizar, né? Porque senão o nosso tratamento não funciona. Então, se eu tenho paciente com diabetes totalmente descompensado
eu vou tratar o surto reacional dele, ele vai melhorar pouco, né? E ele vai piorar da diabetes e vai piorar da reação, tá? Então eu tenho que tratar tudo. A talidomida, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque ela é 100% teratogênica. E é por isso que a gente assina termo, é difícil, né, a gente ser prescritor de talidomida, a gente assume muitas responsabilidades, inclusive. O paciente assume os termos, assina também os termos, né, assumindo os riscos. A gente só pode prescrever em mulheres de idade fértil após um exame que comprove que ela não está grávida e que ela use 2 métodos contraceptivos. No mínimo, né, 2 métodos efetivos de contracepção, tá? Sendo pelo menos um método de barreira. Né? Temos a portaria da talidomida, temos o manual da talidomida também no Ministério da Saúde. E os pacientes homens também deverão ser orientados, tá? E ele pode, inclusive, ele tem também que usar método contraceptivo até após 30 dias o uso da talidomida. Aqui é um exemplo de uma paciente, né, de um paciente de 20 anos, estudante. Ele terminou o tratamento há 2 anos, né? Ele estava bem e começou a apresentar esses nódulos. A gente vê aqui que são nódulos e eram bastante dolorosos, né? Então, ele fez um quadro de 7 dias com febre e nódulos dolorosos nos troncos e membros, tá? E aí, aqui, como ele é homem, sem problema nenhum, a gente fez a talidomida. Ele tinha poucos nódulos, com um comprimido já regrediu todos. Aí, a gente pôde fazer a retirada, né, após a regressão de todos os nódulos. E pesquisamos também fatores precipitantes, né, o que indica parecia ser estresse. Tá? Aqui é uma paciente que ela faz eritema nodoso recorrente, então é um quadro bem complexo. Ela foi uma paciente que demoraram 5 anos para fazer o diagnóstico. Ela já chegou também com um pé sem sensibilidade. E ela faz muito eritema nodoso de repetição, aí todo momento a gente tem que cuidar dos dentes dela. Ela faz também muita infecção, muita vaginose também, né, que atrapalha um pouco o tratamento. Mas ultimamente ela tem estado mais controlada, apenas ela ficou com várias cicatrizes, né, desses nódulos por causa da profundidade. Esse aqui fez os nódulos eritematosos, né? E ao exame clínico a gente achou aqui, olha, uma dermatofitose, aqui e uma aqui, né? Que estava fazendo esses nódulos continuarem, mesmo quando melhorava com a talidomida, a gente ia reduzindo. E quando reduzia, voltava tudo de novo. É porque estava com essa infecção fúngica secundária, né? Aqui também um paciente que melhorava, mas quando a gente tirava, aparecia um nódulo, aparecia outro, porque ele tinha infecções, ele tinha verrugas, né, que estavam até com infecção secundária, porque ele mexia na lesão, e também tinha aqui uma dermatofitose entre os dedos, que a gente chama. Tinha PEDs, né? Na reação tipo 2, indicações do corticoide, né? Em casos de contraindicação da talidomida, então se for uma mulher, né, que não pode usar talidomida ou que esteja grávida, ela vai ter que usar só o corticoide, não vai poder usar a talidomida, tá? Naqueles casos que eu tenho também, como eu disse, manifestações de processos inflamatórios em outros órgãos, como nas oculares, edemas de pés e mãos, que são as mãos e pés reacionais, neurite, glomerulonefrite, artrites, vasculites, o próprio eritema nodoso necrotizante, que é o nódulo que ulcera. Tudo isso eu tenho que colocar o corticoide, tá? Aqui no caso, eu tenho que associar a talidomida ao corticoide.
Aqui, né, o PCDT ainda recomenda que na associação da talidomida e do corticoide a gente tem que prescrever o AS 100 mg por dia para profilaxia do tromboembolismo, tá? Talvez no próximo PCDT isso seja retirado, mas isso é só ainda uma suposição. Então a gente sempre tem que se reciclar e ver. Saiu um novo PCDT? Deixa eu ver se ainda é para fazer, tá? Então, até o momento é assim, se eu estiver usando os dois, eu tenho que fazer esse UAS, né? Claro, se a pessoa não for alérgica, 100 mg por dia, tá? Quando o corticoide estiver indicado na reação tipo 2, a gente administra nas mesmas doses daquela do tipo 1, do jeitinho que eu falei para vocês, tá? E a pentoxifilina, ela se mostrou eficaz também no tratamento do eritema nodoso, apesar de não ser a mesma eficácia da talidomida, tá? Então, o que pode acontecer? Se eu tiver uma mulher, né, em idade gestacional que não possa fazer a talidomida, a pentoxifilina pode ser uma opção terapêutica, tá? Para algum desses casos, e quando não houver a indicação do uso do corticoide, tá? Como, por exemplo, em mulheres com potencial reprodutivo e que não tenham neurites e nenhuma das outras inflamações. A gente só tem que ficar de olho, né, na correção da dose em casos de insuficiência renal. E na regressão dos sinais e sintomas, a gente vai reduzindo paulatinamente essa pentoxifilina. Um dos contras é que nem sempre tem para dar, né? Para a gente dar para o paciente. Então, isso realmente, às vezes, atrapalha um pouco o tratamento. Aqui, para a gente finalizar, aquilo que eu falei para vocês, né? Que eu gosto de diferenciar. Aqui o eritema nodoso, a paciente com muitos nódulos dolorosos, febril, com dor, né? No corpo. E esse que pareciam nódulos, mas eram placas, né? Placas que não doía e não tinham sinais sistêmicos. Então, isso aqui muda muito. Aqui eu faço talidomida, aqui eu faço corticoide, tá? Se essa mulher não puder tomar talidomida e não tiver neurite, eu posso fazer pentoxifilina. E se ela tiver neurite ou alguma outra ite, eu faço pentoxifilina e corticoide, tá? Se ela puder tomar talidomida, ela pode tomar talidomida. E esse paciente não vai tomar talidomida, ele vai tomar corticoide, porque ele não tem eritema nodoso, ele tem reação tipo 1, com essas lesões mais diferentes. Esse é um quadro que é diferente de tudo que eu mostrei para vocês. Toda vez que eu mostrei o dimorfo, né, o paciente dimorfo, eu mostrei placas eritematosas, infiltradas, né? Mas esse paciente tem uma coisa que é conhecida como dimorfo hipocromiante, que aqui na nossa região às vezes acontece, né? Fototipos mais elevados, às vezes as placas, elas são infiltradas, se a gente olhar bem, elas têm relevo, mas podem ser hipocrômicas. Tem algumas foveolares, inclusive, olha. A lesão infiltrada e o centro aqui, ó, sem lesão, tá? Então, isso aqui é um dimorfo. E ele estava em estado reacional, porque apareceu várias lesões novas nele. Diferente do indeterminado, que é só uma lesão e não tem infiltração, é mancha. Outro diagnóstico diferencial que eu gosto de trazer do eritema nodoso, que eu já vi várias pessoas tratando como eritema nodoso, é a sífilis secundária, tá? Já tive paciente da área da saúde que veio, eu tô com hanseníase, tô com eritema nodoso, olha esses nódulos, mas não doía, não tinha febre, né? Tinha muito na face. Aí a gente vai olhar na mão, né? Aquelas lesões na mão, características, redondinhas, às vezes com colarete, clássico da sífilis secundária. E um diagnóstico diferencial, né, do quadro que eu já tive é de farmacodermia, né? A paciente, ela tratou hanseníase, mas ela estava sem lesão, teve uma dor, um mau jeito na coluna,
tomou um anti-inflamatório não hormonal que ela nunca tinha tomado e de repente apareceram essas lesões eritema infiltradas, tá? Sem neurite, sem nada, e aí a história clínica do fato dela ter tomado a medicação e ter aparecido a lesão foi fundamental para a gente fazer esse diagnóstico. Como a gente é de um centro de referência, dá para fazer a biópsia e ter certeza. E por último, paciente com essas lesões infiltradas, né, disseminadas, a gente vê aqui alga hipocrômicas, alga eritematosas. Já teve aula de diagnóstico diferencial, mas eu gosto de trazer esse caso porque já recebi cartinha, né, tratar hanseníase. Só que o estranho, né, o paciente com o corpo cheio de lesão, nenhuma tinha alteração de sensibilidade, não tinha um tronco nervoso acometido, nem nada. Aí é um quadro que eu preciso de ajuda, né, de um especialista ou de um centro de referência. Biopsiamos e era um quadro de linfoma cutâneo, tá? Aqui são os manuais que eu mencionei, o PCDT. Muito obrigada pela atenção novamente.